Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Abra, por gentileza, a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo de número 10, verso 3. Vou falar nessa noite sobre esse livro. Falarei sobre alguns personagens que tem nesse livro tão dinâmico, tão poderoso. Esther antes de Jó. Todos acharam? Amém? Vou esperar um pouquinho. Esther, capítulo 10, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém? Podem tomar assento em nome de Jesus? Como é maravilhoso estar aqui na presença de Deus. Irmãos, lemos o último capítulo e o último versículo deste livro, que o título dele é o livro de Esther. Que livro dinâmico. O livro de Esther tem umas particularidades, e uma delas é que você, quando lê, você vê Deus agindo o tempo todo, mas você não vê a palavra Deus escrito no livro de Esther. Ler o livro de Esther não tem como você não sentir, não ver o mover de Deus na história de Mordecai, do rei Assuero, de um homem chamado Amã, de uma princesa linda chamada Esther e de uma princesa que não teve sabedoria chamada Vasti. Eu li de propósito, guiado pelo Espírito de Deus, o último versículo do último capítulo de Esther, que fala sobre a graça de Deus sendo derramada sobre Mardoqueu. Mardoqueu era um homem de Deus, era um judeu, um homem chamado por Deus, alguém que tinha discernimento, alguém que sabia o porquê e o motivo pelo qual ele estava naquela cidade, vivenciando o seu tempo. E no final da sua vida, você vai ver ele numa posição tremenda, poderosa. Mas não foi assim a vida toda. Não foi assim a história toda dele, porque na nossa vida também não é assim. A nossa vida, ela tem fases que você está guerreando, tem fases que você está clamando, tem fases que Satanás levanta pessoas contra a nossa vida e a gente enfrenta, e a gente guerreia, a gente ora, a gente jejua, a gente vai, a gente avança, e foi assim também na vida deste homem chamado Mardoqueu. No começo dessa história, ele cria uma menina chamada Esther, que tinha ficado sem seus pais. E ele, sabendo que ele tinha uma missão no seu tempo, ele guarda, ele cuida, ele protege e ele orienta Esther. E aconteceu que na época aqui o povo de Israel estava vivendo uma vida de cativeiro, estava numa terra que não era dele. É igual eu e você que está aqui. Essa terra que nós estamos vivendo não é nossa. A nossa terra está preparada no céu. O Senhor já preparou para nós. Mas enquanto nós estivermos aqui, se levantarão inimigos contra a nossa vida. Se levantou um homem aqui chamado Amã para destruir o povo de Deus. De repente, você chegou aqui nesta noite enfrentando perseguição terrível. Pessoas têm se levantado para te perseguir, para te caluniar, para te afrontar. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele tem uma palavra de vitória para você. Ele quer falar com você que esse inimigo que se levantou contra você não vai prevalecer contra a tua vida. Eu quero já deixar esta palavra rema aqui sobre o seu coração, que as guerras que você está enfrentando, a nossa briga não é contra a carne, não é contra a sangue, mas muitas das vezes se manifesta aqui, no mundo físico, e pessoas se levantam para nos caluniar, para nos perseguir, sem nós termos feito nada, mas só porque você é alguém diferente, escolhido por Deus, separado por Deus, ele se levanta com uma força feroz para tentar até nos matar. Mas se você chegou aqui sendo ameaçado, você não vai morrer. Deus vai te dar vitória.
Deus vai te sustentar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar ânimo como deu Mardoqueu. E no final da história, você vai contar como foi contado da vida deste homem. Ele foi próspero, ele foi honrado, ele foi o segundo na sua época, naquela cidade chamada Suzã, que não era sua terra, porque Deus tinha planos e propósito com o povo judeu. Mardoqueu era um homem que tinha discernimento. Ele sempre estava no lugar certo, na hora certa. Ele um dia estava na porta do palácio, nas escadas, e ele ouviu que pessoas estavam se levantando contra o rei, para matar o rei Assuero. E ele prontamente se levanta, fala para Esté fala para o rei descobre, e tudo aquele intento é jogado por terra. Mas ao passar dos dias, o rei esqueceu. Às vezes acontece comigo e com você age certo, você faz o bem, você tem a postura correta, mas parece que as pessoas se esqueceram. Mas, irmãos, o Deus que não esquece, que está vendo, está diante dele as nossas justiças, os nossos acertos, a nossa atitude correta. É por isso que vale a pena você plantar a semente correta, independente do homem, independente da situação, independente daquilo que você está vivendo. Vale a pena você plantar a semente correta, porque Deus vê, Deus guarda e Deus zela. E no tempo certo, Deus faz honrar aquilo que você fez. E passou o tempo, você verá essa história lendo em casa. Levanta-se um homem chamado Amã. E este homem foi escolhido pelo rei. O rei gostou dele, botou ele como segundo na sua época. E este homem era super arrogante. Só que Mardoqueu era um homem espiritual. Era um homem que tinha discernimento. Só em você estar aqui, só você ter ligado neste culto hoje, você é uma pessoa espiritual. Deus está te dando discernimento. Deus está te dando orientação para o amanhã. A semana começa hoje, mas nós já começamos bem demais. Na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, adorando o Senhor, pedindo a Deus uma direção. E eu estou sendo aqui um instrumento para dar uma direção a você para esses dias. Eu não tenho dúvida disso. E ele, Amã, quando passava pelas pessoas, ele exigia que as pessoas se curvassem diante dele. Só que Mardoqueu aprendeu que só nos devemos nos curvar diante de quem? De Deus. Devemos respeitar as pessoas. Deus nos orienta para respeitarmos e obedecermos às autoridades. Mas tendo discernimento, Mardoqueu percebeu que ele era um inimigo, que estava disfarçado de alguém importante. Ao discernimento. E quando ele passava, todo mundo se curvava, menos Mardoqueu. E aquilo irou Amã. E aquilo mexeu com ele. O que mexe com o nosso inimigo, com o nosso adversário, é o que nós temos, é o Espírito Santo que está na nossa vida. E às vezes tem pessoas que se levantam contra a gente, você se pergunta, como eu já me perguntei várias vezes, por quê? O que eu fiz a ela? O que eu fiz a ele? É porque você tem algo diferente, meu irmão. Você tem um nome escrito no livro da vida. Você é alguém que Deus não colocou na terra por algum motivo qualquer, mas porque Deus tem planos e propósitos para com a sua vida. Tem pessoas que se levantam contra a gente do nada, não é porque é do nada, é porque Deus tem um poder para derramar através da nossa vida, e o adversário sabe que agindo Deus, quem impedirá? E aí eu acredito que o sorriso de Mardoqueu, que a alegria de Mardoqueu, que a presença de Mardoqueu incomodava aquele homem. A tua presença tem incomodado. A tua justiça tem incomodado. A tua verdade de ser quem você é, ele era judeu, Mardoqueu, era um homem de Deus, tem incomodado. Mas a Bíblia diz que Deus acampa o anjo ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele não sabia disso. Ele não sabia que o anjo do Senhor estava acampado ao redor do homem de Deus. Eles não sabem que o anjo de Deus está acampado ao nosso redor para nos livrar. Mas existe uma história que nós precisamos viver
para que essa história possa ser contada como testemunho para a glória de Deus. E Mardoqueu precisava viver aquela história de perseguição, para que eu e você hoje pudéssemos ver que em Deus vale a pena fazer aquilo que é correto, que em Deus vale a pena ser certo, que em Deus vale a pena professar que Jesus é o Senhor da nossa vida. É por isso que alguns homens, que algumas mulheres de Deus enfrentam algumas lutas, algumas guerras, porque as pessoas precisam ver que Deus é o Senhor da nossa vida. É por isso que existe uma história. É por isso que existe tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. É por isso que durante a nossa vida, a gente precisa enfrentar algumas lutas, enfrentar algumas guerras, vivenciar algumas experiências. Não é que Deus se esqueceu de você, não é que Deus não existe, não, Deus existe, Deus é o Senhor da nossa vida, existe a vontade soberana de Deus, e existe a vontade permissiva de Deus. Tem hora que Deus permite nós fazermos a nossa vontade, mas tem hora que Deus se levanta e fala, não, agora sou eu que vou fazer, e ponto final. E Mardoqueu sabia que Deus existia, mesmo afrontado, mesmo esquecido, mesmo passando pelas humilhações. E este homem chamado Amã ficou com tanta raiva de Mardoqueu que não resolveu apenas matar ele, não. Ele resolveu matar todo o povo judeu porque Mardoqueu era judeu. Forte. Ele passou a perseguir a família de Mardoqueu. Ele passou a perseguir o povo de Deus, os judeus, porque eles estavam numa terra que não era deles. Havia errado um tempo atrás, estava em Suzã, sendo tratado por Deus. E ele se levantou. Só que a Bíblia nos ensina que ai daqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. Amã estava achando que ele estava lutando contra um povo, contra uma nação, contra um homem, mas ele estava lutando era contra Deus. Quem se levanta contra mim, contra você, não luta contra a gente, luta contra Deus. Quem se levanta contra o povo de Deus, não luta contra o povo de Deus, ele se luta contra o Deus desse povo. É por isso que Davi, quando chega diante de Golias, que ele ouve Golias afrontar o povo de Deus, ele fala, não, se ele fala contra mim, tudo bem, mas contra Deus, eu vou contra esse gigante, eu vou contra este homem, não no meu nome, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Aí você vai ver a história, você conhece a história, um menino, um pastor de ovelhas, aquele que vai levar lanche para os seus irmãos, sai daquela batalha como Davi, o guerreiro, que corta a cabeça do gigante. Sabe por quê? Porque quando nós acreditamos que o Senhor está na nossa vida, não tem gigante que se coloque, que fique de pé diante da nossa vida, irmãos. Nós precisamos assumir a identidade de quem nós somos. Eu fico muito feliz quando o meu sobrenome é Ventura. Quando o filho meu ele está em algum lugar e o pessoal fala, fulano Ventura, eu fico todo feliz. Sabe por quê? Porque atrás do meu sobrenome tem um peso. Atrás do teu nome tem um peso. Quando alguém fala assim, lá vai o homem de Deus, lá vai o Bíblia, lá vai aquele que é bobo. Irmãos, ele não sabe que lá vai o ungido do Senhor. Lá vai a ungida de Deus, lá vai o profeta do Senhor, lá vai aquele que Deus tem propósito na terra, lá vai alguém que Deus, irmãos, usa para fazer coisas infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Amã não sabia disso. Amã achou que estava lutando contra Mordecai e contra o seu povo. E a história se desenrolou. Só que Deus, Ele age muitas das vezes no silêncio. Isso que é o bonito deste livro. Ele não fala o nome de Deus, mas você vê Deus agindo. Assuero era casada com uma rainha chamada Vasti. Ele dá uma festa e aquela mulher loucamente não ouve o chamado rei e ela é substituída. Olha Deus agindo, nos detalhes. Essa é a diferença dos detalhes. E aí Assuero fica muito chateado, porque ele passa uma grande vergonha numa festa que ele queria apresentar a sua rainha para os seus convidados.
E aí as pessoas que estavam em volta dele falam: não, rei, vamos agora procurar uma nova rainha. Deus já tinha separado essa rainha. E essa rainha se chamava Esther, Radassa. Porque Deus já sabia, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus já sabia da armadilha, Deus já sabia da trama. E Deus vinha trabalhando para que na hora certa, no momento exato, Esther pudesse se levantar, pudesse ir até o rei, e pudesse lembrar o rei a ação de Mordecai na vida do rei, dando um grande livramento àquele rei. Deus está agindo, irmãos, essa é a nossa diferença. Eu vim aqui para pedir a você, para orar a Deus e pedir a Deus discernimento. Nós precisamos ter discernimento para ver Deus agindo nos detalhes. Nos detalhes da vida Deus age. Nos detalhes da vida Deus confirma. Nos detalhes da vida Deus te fortalece, porque você olha, você vê, você ouve e tem a convicção que você não está sozinho. Sabe, você veio aqui hoje, de repente, é a primeira vez que você vem num culto, que você vem aqui, aí você já sentiu algo diferente, a paz que você nunca sentiu. É Deus que age no meio do seu povo. De repente você chegou aqui nesta noite, ainda não teve um encontro com Jesus, e você está ouvindo Deus falar com você. Não é porque Deus usou alguém para contar algo para nós, para o pastor, para o ministério. É porque Deus te ama, tem projeto com você, quer se revelar a você, e quer que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa virar verdadeiramente filho de Deus. Foi lido aqui João, capítulo 1, verso 9. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos sobre a nossa vida este poder de ser filho do Criador. Mordecai sabia disso. Era por isso que ele não se deixava abater diante das lutas da vida. Ele soube que Amã mandou uma carta para todas as províncias e marcou o dia para matar o povo de Deus, para exterminar o povo de Deus. Ele marcou esse dia, mas Deus não tinha marcado esse dia. Ele tramou, mas Deus sabia dessa trama. Ele armou, mas Deus sabia dessa armação. Aí Deus se levanta. Amã não sabia que já no palácio, a rainha que estava do lado do rei era alguém enviada por Deus. Às vezes a gente não sabe, mas já tem pessoas que Deus colocou naquele lugar, naquela situação, naquela empresa, naquele condomínio, no seu lado, já agindo ao teu favor. E Mordecai chama Esther e fala: ó, se levanta aí, porque Deus te colocou aí com um propósito. Você precisa fazer algo aí. Porque naquela época, se a rainha entrasse na presença do rei, sem o rei chamar, ela poderia morrer. E aí ela ouve a voz do seu tio e fala para ele, ó, diz para Mordecai mandar o povo de judeu jejuar. Uma arma que Deus nos deu. Jesus nos ensinou quanto a casca de demônio, ela só sai através de jejum e de oração. Você precisa jejuar? Busca a Deus. Você precisa orar? A Bíblia diz que quem de madrugada busca a Deus, encontra. Provérbio. Nós não estamos no tempo de estarmos assoviando, não. Existe uma guerra, estamos chegando no fim. Mas nós precisamos estar atentos. Precisamos estar jejuando. Precisamos estar orando. Porque quando nós jejuamos e oramos, principado e potestade cai por terra, porque agindo Deus, quem impedirá? Ela manda o povo orar, jejuar. Ela manda o povo jejuar e orar. E o povo se uniu. Você está aqui hoje nesse ajuntamento, você está aqui hoje na sua casa, ou onde você esteja, buscando a Deus, você se uniu. Você está debaixo desta unção. A unção que quebra o jugo. A unção que despedaça o laço.
a unção que joga por terra as artimanhas do adversário. Ela falou: manda o povo jejuar, porque eu vou entrar na presença do rei. E o povo jejuou. E o rei, quando vê Esther, estende para ela, faz um sinal e fala: vem, Esther, eu te aceito, eu te recebo. E ali começa a derrota dos inimigos e a vitória do povo de Deus. Amã já tinha preparado até a forca para Mordecai. Amã já tinha até conversado com o rei, porque o rei chamou para exaltar Mordecai e ele não sabia. E ele começou a falar para o rei como que o rei deveria se comportar diante de uma pessoa que era fiel ao rei. E aquilo que ele achou que seria para ele, foi para Mordecai. Aquilo que o inimigo achou que ia prevalecer, quem prevaleceu foi o povo de Deus. Quem teve vitória foi o povo de Deus. Quem recebeu o grande livramento foi o povo de Deus. Amã, sua família, morreram no laço que eles armaram. E eu falo aqui com muita responsabilidade. Aqueles que armaram laço contra você, cairão por terra em nome de Jesus. E verão que existe um Deus na tua vida, que você não está só neste mundo. Nós não somos neste mundo. Mas Jesus falou: enquanto a igreja estiver nessa terra, o Espírito de Deus vai estar com ela. E o Espírito Santo, que é Deus, ele mora na nossa vida, ele está conosco. É por isso que Deus falou para Josué: Josué, aonde pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Aonde você for, meu irmão, Deus vai te dar. Aonde Deus te enviar, Deus vai te dar. Aonde Deus te plantar, Deus vai fazer prosperar, porque Ele é Deus. Eu contei o final da vida de Mordecai. Ele foi honrado. Ele continuou trabalhando por benefício ao seu povo. Quando Deus te honrar, continue trabalhando. Continue honrando a Deus. Na posição que Deus te colocar, abençoa o povo de Deus. Eu ouço pessoas falando assim: eu contrato qualquer pessoa, menos crente. Por quê? O judeu, em primeiro lugar, quando ele vai fazer alguma coisa, ele olha assim: quem é aqui dos nossos que trabalha nessa área, que exerce essa função? Vem, porque a bênção está sobre a sua vida. Aonde Deus te colocar, existe alguém que Deus quer te usar para abençoar. Então, abençoa esta pessoa, porque é propósito de Deus que nós venhamos a trabalhar para abençoar o povo de Deus. Se você prosperou, se já chegou a fase de você prosperar, de Deus te honrar, não feche seu coração, não ande naquela lancha, porque existe uma lancha chamada Ventura, uma fábrica. Não ande nessa lancha apenas achando que é só para você, mas abençoa o povo de Deus. Ande nela também, é bom, é agradável. Se Deus te deu, glorifique a Deus, mas abençoa o povo de Deus. Mordecai entendeu que ele precisava continuar trabalhando para abençoar o seu povo. O bom de pregar a palavra de Deus é porque a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes, ela corta em quem está falando e corta em quem está ouvindo. Eu precisava ouvir esta palavra quando Deus falou comigo. Eu precisava aquietar meu coração quando Deus falou comigo nesta palavra. Eu precisava entender que o processo que eu estou vivendo, existe um final de vitória, existe um final de conquista. Mas existe um final que eu vou precisar continuar trabalhando para abençoar o povo de Deus. Então, quando você sair daqui, não volta para o seu quarto, hora, dia, azar, Deus não existe, Deus esqueceu de mim, não. Se levante amanhã, permitindo Deus, tome um banho, porque é bom sair de casa com um banho tomado, e vá trabalhar.
Eu estou sem emprego. Levanta de manhã, sai cedo de casa. Vai dar uma volta. Eu fiquei 1 ano e pouco desempregado. E eu ouvi esta palavra, eu levantava e saía de casa, Senhor, para onde eu vou? Eu ia para a igreja, lá embaixo. O pastor estava fazendo uma sala para as crianças que não tinha. Aí, cheguei na igreja para trabalhar, porque eu não tinha para onde ir. A pior coisa para um homem trabalhador é levantar de manhã sem saber para onde vai. Mas nós, servos de Deus, sabemos para onde ir. Eu vinha para a casa de Deus, aí o pastor falou para mim assim, negão, desculpa você que é da minha cor, mas a gente tem essa intimidade. Hoje em dia tudo não pode, né? Mas eu falei para o pastor, estou te autorizando a me chamar de negão, porque para mim é uma bênção. Aí ele falou para mim assim, negão, pega um caibro aí para mim. Aí eu olhei assim, cheio de madeira. Eu falei, o que é caibro, pastor? Fui criado em apartamento, não sabia o que era. Mas eu estava na igreja, eu estava buscando a Deus, eu estava envolvido. E o tempo foi passando, irmãos. O vento não dura para sempre. A tempestade não dura para sempre. A guerra não dura para sempre. Uma hora a luz vai raiar, o sol vai subir, aí o dia vai chegar, meu irmão. Mas enquanto ele não chega, nós temos que fazer como esse homem fez. Mordecai se levantava, ia para frente do palácio, sentava na escada, ouvia, uma direção de Deus, intercedia, entrava na brecha, orava, preparava alguém para assumir uma posição poderosa. Ele preparou a Esther para assumir no lugar da rainha. Mas no final da vida, no final dessa história, Esther continuou como rainha. Mas você vai ver o que, porque o judeu Mardoqueu fez segundo, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo, depois do rei Assuero, grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Eu não vi falar mais aqui de Esther. Eu acredito que ela continuou a rainha. Eu acredito que ela continuou ao lado do rei. Mas eu vejo aqui falar de um homem que sentava na praça, que sentava na escada, que colocou a sua vida à disposição para ser um instrumento nas mãos de Deus, para dar um grande livramento na sua época para o seu povo. E eu vejo este homem, quando não tinha nada, quando não era ninguém, quando estava sendo perseguido, ele buscava a Deus, ele trabalhava pelo seu povo. E eu vejo este homem no final da sua vida, sendo exaltado, mas de uma forma linda. E a Bíblia diz, e Mardoqueu continuou trabalhando para o seu povo. Irmãos, a diferença daquele que serve a Deus e de que não serve a Deus, é porque aquele que serve a Deus, passando pelas noites da vida, ou pelos dias da vida, ele não muda, ele continua servindo a Deus. Então vai aí, para você, meu irmão, que vai ser exaltado nesse tempo, nesses dias, continua servindo a Deus, continua adorando a Deus, continua fazendo a vontade de Deus, continua exaltando a Deus, porque essa era a essência de Mardoqueu, era ser alguém diferente na vida do povo de Deus. É verdade que nós aqui na igreja, em primeiro lugar, pregamos o reino dos céus. É por isso que fazemos todo domingo o apelo, geralmente às quartas-feiras também, porque nós acreditamos que Deus separa pessoas para salvar, para libertar, para transformar. Mas eu acredito também numa palavra rema para esse tempo de tanta guerra, de tanta luta, de tanta provação, de tanta perseguição, de tanta afronta, que Deus tem uma palavra que enquanto nós estivermos em Suzã, estivermos nesse mundo, fazendo aquilo que é correto, Deus manifesta a glória dele sobre a nossa vida. Eu estava compartilhando com o irmão que eu amo esses dias, e nas experiências da vida, eu não pareço, mas eu tenho 47 anos já. Deus é lindo, né? E eu falei para esse irmão, irmão, já passei tantas adversidades de fazer o bem, que já me chamaram de bobo muitas das vezes.
Aí a gente tem intimidade. Eu falei uma palavra um pouquinho mais forte, que não é chula, mas eu não quero falar aqui no altar. Falei, já fui chamado de bobo tantas as vezes. Mas em todas as vezes que as noites passaram da minha vida e chegou o dia, eu vi Deus levantar aquela semente de justiça. Eu vi Deus levantar pessoas para me abençoar. Eu vi Deus quebrar grilhões, quebrar barreira. Eu vi Deus fazer coisas que eu jamais poderia imaginar. E aí o Espírito de Deus me lembrou, sabe aquela semente de bobo? Sabe aquela semente de pessoas que são bobas? Estou te honrando aí agora. Eu não esqueci, eu lembrei, está num memorial diante de mim. Aquilo que você está fazendo de justiça, aquieta o seu coração, acalma, você não está só. Deus se levantará na hora certa e glorificará o nome dEle sobre a tua vida. A semente de justiça que você plantou, ela está germinando e no tempo certo você vai colher. Ah, você vai colher. É para Deus aplauda. É para Deus glorifica. É para Deus, se quiser saltar do banco e dar um glória, dá, irmãos. Porque eu recebi esta palavra e eu glorifiquei. E eu dei glória a Deus. Falei, Senhor, obrigado. Eu orei de noite, de manhã, e aí eu tive um sonho. Eu falei, será que eu dormi com a barriga cheia? Falei, Deus, tive um sonho à noite. Era uma revelação. Você vai ter revelações de Deus esses dias. Eita, Jeová. E eu recebi de Deus uma revelação. Aí uma pessoa de Santos mandou para mim um documento que eu precisava receber. Eu estava numa guerra, numa peleja. E eu dobrei o joelho de manhã. E Filipenses diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas precisamos colocar nossas petições diante de Deus. O Espírito de Deus lembrou esse texto, por isso que é bom você ler a Bíblia, por isso que é bom você levantar mais cedo, por isso que é bom você fazer a sua meditação diária. Se você tem dificuldade para ler a Bíblia, levante de manhã com o propósito de ler um provérbio por dia, que daqui a pouco você está lendo 10, 20, 30, 40, 50 e ouvindo o Espírito de Deus falar com você. E eu dobrei o joelho de manhã cedinho, orei, clamei, levantei, fui para a minha atividade do dia, passou o dia, entrou a noite, e eu tive essa revelação. Acordei no outro dia, no meu WhatsApp, o documento que eu precisava. E no sonho era assim, eu acordava, abria o celular, clicava e vinha o documento. Aí quando eu falei, foi sonho não, Jesus. Foi revelação. Meu Deus, o Senhor estava falando comigo, o que o Senhor estava fazendo. Aí, a gente é pentecostal, né? Servo de Deus, né? A menina lá do outro lado, que eu nem conheço ainda, mandou para mim, estou mandando aí, desculpa, demorou e tal. Era uma guerra espiritual que eu estava vivendo. Existe uma guerra espiritual, irmãos. Daniel começou a orar, a Bíblia diz que o anjo falou para ele, no momento que você dobrou o joelho, Deus mandou a resposta. Mas Satanás se levantou, houve uma batalha, houve uma guerra, mas Daniel continuou orando. Você precisa continuar agarrado na oração, no jejum, porque vai chegar a tua vitória. E aí eu falei para ela assim, minha irmã, crente chama todo mundo de irmã, né? Falei, minha irmã, obrigado aí, cara. Eu achei que eu tinha tido um sonho à noite, mas não foi sonho não, foi revelação. Aí eu creio que a irmã do outro lado, que eu não conheço, lá em Santos, é crente, aí botou assim, duas mãozinhas assim, ó. Falei, Jesus, ela recebeu a vitória. É assim que é a nossa vida. É por isso que a gente, povo de Deus, a gente está sempre rindo. Não significa que está tudo bem. Significa que nosso Deus está na nossa vida, o ponto final está resolvido. Está resolvido. O final da vida desse homem foi vitória. Mas até no final da vida dele, a gente aprende que a gente precisa continuar trabalhando. E abençoando o povo de... Abençoando o povo de... Abençoando o povo de... Se você for numa loja esses dias, se tiver um irmão, vai na loja dele. Hein? Vai na lanchonete dele. Recebe aí, irmãos. Estou tendo coragem para falar, tá? Abençoa o povo de Deus. Continua trabalhando.
Continua. E é por isso que nós fazemos o apelo no final da palavra. É por isso você, meu irmão, minha amiga, que está nos visitando, ou que você se afastou por algum motivo da vida, por alguma luta da vida. O importante é que você está aqui hoje. Se você está aqui hoje, Deus está aqui, ó, para te receber. O filho pródigo saiu, foi para uma terra longe, viveu as experiências que o pai não queria que ele tivesse que viver, mas durante esse período, ele despertou, falou, eita, eu estou aqui tão longe, querendo comer a comida do porco e não posso, vou voltar para a casa do meu pai. De repente você voltou para a casa do pai e está aqui hoje, ó. E quer fazer a coisa completa? Vem para o altar. Ou então, de repente, você está aqui hoje e ainda não conhece a Cristo. E eu, quando conheci a Jesus, eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Fiquei todo orgulhoso. Mas aí eu descobri depois, lendo a Bíblia, que conhecereis a verdade vos libertará, que é Cristo que nos escolhe. E se você está aqui hoje, é porque Deus escolheu você também para ser salvo. Deus escolheu você também para pegar o seu nome e escrever ele lá no livro da vida, que ninguém pode apagar. Deus escolheu você para que possa fazer morada no seu coração, ao ponto que diante das tempestades da vida, a paz que excede todo entendimento possa abundar no seu coração. Aí quando eu descobri que não foi eu não fiquei murcho não, foi feliz. Falei, eita Jesus, eu tenho valor, o Senhor me escolheu. Peço à igreja para se colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero te dar a oportunidade hoje aqui, para entender que você é alguém escolhido por Deus, escolhida por Deus. Você é alguém que nós não fazemos essa parte para te constranger, não, de maneira nenhuma, mas é para te chamar, para te dar a oportunidade de vir no altar do Senhor, de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E depois que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ter o poder de ser feito filho de Deus.